Queria compartilhar a palavra de Deus com vocês, Gênesis capítulo 1. Vocês viram que eu estou bem preso em Gênesis 1, né? Mas é porque, irmãos, eu não consigo avançar. Eu sempre tenho uma coisa aqui que eu falo assim, puxa vida, como que Deus trabalha? E eu estou trabalhando Gênesis 1 aqui com vocês. Também não estou com pressa de ser de Gênesis não. Enquanto o Senhor estiver colocando meu coração aqui, a gente vai conversando, tá bom? Mas vamos para os 2 versículos. Hoje eu quero me atentar em 2 versículos aqui, que são os 2 primeiros versículos, Gênesis 1 e Gênesis 1:2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra produza vida aos nossos corações, e que o Espírito Santo ministre as nossas vidas neste momento. Revela-te a nós pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu tenho falado sobre queda, Gênesis 1 e Gênesis 2, Gênesis 3 e Gênesis 4, são a chave hermenêutica para que você possa conhecer a Bíblia inteira. Se você não entender bem esses 4 capítulos da Bíblia, você vai ter dificuldade de entender a Bíblia. É por isso que a gente fica tanto aqui em cima desses capítulos. Mas não tem outros textos para a gente? Tem, claro, mas é muito importante a gente entender o processo da salvação, o que Deus está querendo comunicar nesses capítulos, porque a ideia de Deus aqui não é mostrar como que a terra foi criada, gente, porque isso não muda absolutamente nada. Isso não muda a questão da nossa fé, isso não muda nada. Não é, tá vendo, o homem não veio do macaco, o homem veio do pó da terra. Sim, e daí, se ele tivesse vindo do macaco? Qual a diferença? Né? Uma vez os pais, eu acho que eu contei essa história para vocês. 2 pais estavam, uma criança chegou e falou assim: pai, de onde que a gente veio? Aí o pai falou: a gente veio de Adão. Os pais tinham princípios religiosos diferentes, então eles criam diferente. Aí o menino chegou para o pai e falou: pai, de onde que a gente veio? A gente veio de Adão, meu filho. Adão, Eva, e aí veio a humanidade, a partir dos primeiros homens. Aí ele: mas a minha mãe disse que a gente veio do macaco. Aí ele falou: a família da sua mãe é outra coisa, né? Então, mas se o homem tivesse vindo, o processo de evolução, se Deus quisesse ter feito assim. Só que a Bíblia, a proposta da Bíblia é mostrar que o homem veio de um outro homem. É para isso que Deus estava preocupado em escrever Gênesis? Não. É muito mais além do que isso. Nós viemos de um homem, de uma mulher, mas porque havia um propósito maior. E é isso que eu quero que você entenda. Essa é a nossa preocupação nessa noite. Por isso, irmãos, a Bíblia foi escrita. Por isso Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Põe aí, Lucas, por favor, o slide. Então, no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu queria falar um pouco sobre o caos, do caos à ordem. O que está por trás desse capítulo? O que está por trás desses 2 versículos, na verdade? Do caos à ordem. Pode passar o slide? Então, o texto que nós lemos aqui é: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava ou era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Pode passar o slide? Eu queria começar então falando sobre o princípio. Eu já falei sobre isso aqui uma vez e vou repetir. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo acontece em um princípio, em um começo, em uma gênese. Então a palavra Bereshit, ela é
no. Ela tem uma preposição e um artigo, em mais o, no princípio. Isso significa que em o princípio, ou seja, lá dentro do princípio, no início, no começo. E a Bíblia, isso parece óbvio, mas eu vou mostrar para vocês que na Bíblia as coisas são revelação e não apenas obvialidade, tá? A partir do princípio, Deus cria. A criação acontece no início, no Bereshit, em Bereshit. Então é bom a gente entender que há um princípio estabelecido, mas esse princípio é o princípio de quê? Por exemplo, não é o princípio de Deus, porque Deus é eterno, Deus não tem um começo. Mas o interessante desse versículo, por exemplo, é que ele vai falar 2 vezes sobre início e fim, embora não esteja explícito, mas está implícito. Porque no hebraico, a palavra, no princípio, Bereshit, bara, Elohim, no princípio criou Deus. Et hashamayim, essa palavra et, ela significa o início e o fim dos céus. Ela tem a ver com o início e o fim. Ele pega a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, e ele fala o início e o fim dos céus. E et ha-eretz, a terra. Esse et, ele não tem um significado, ele não tem uma palavra, ele não tem uma interpretação, ele simplesmente está ali, o et. Mas o et é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, o que nos dá a entender, por isso que eu falei para vocês, nem tudo é obvialidade, mas é revelação. Mas quando você coloca essas 2 letras lá, elas também podem representar início e fim. Você tem o et nos céus e o et na terra. Portanto, Deus não apenas criou os céus ou criou a terra, mas todo o processo dos céus e todo o processo da terra está em Deus, que criou no princípio. Então, as coisas são criadas no princípio. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 22. Pode deixar o slide aí? Efésios 1, 22. Eu pedi para abrir, acabei esquecendo de eu abrir aqui. Olha o que diz o texto, versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo enche, Ele é a completude de todas as coisas. Colossenses capítulo 2, capítulo 1, perdão. Verso 16 diz assim, ó. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Veja só, as coisas não foram criadas no princípio. Tudo que foi feito no início, no princípio criou. Deus cria as coisas no princípio. E a Bíblia nos ensina no verso 17, ó, Ele é antes de todas as coisas. O que é antes de todas as coisas? É o começo, porque nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio. Ele é o Bereshit. Ele é o começo. Ele é o
princípio. Portanto, a Bíblia claramente nos ensina que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia chama de princípio não o começo das coisas, mas ela chama de princípio o próprio Cristo, a palavra de Deus, a eternidade revelada através da pessoa de Jesus Cristo. Então Deus, através de Jesus, cria todas as coisas. Então a criação está sujeita ao princípio. Ele é o começo, ele é o Gênese. Então veja, no princípio criou Deus. Então a palavra aqui, começo da criação fora de Deus, ou seja, tudo aquilo que precisava ser externalizado, tudo aquilo que precisava acontecer fora de Deus, ou seja, fora da Shekhinah de Deus, ela aconteceu pela criação. Então aquilo que transcende a Deus foi feito é chamado de criação, que sai de Deus, mas não é Deus. Então, tudo que está fora de Deus é criado. A Bereshit é o início dessas coisas. Então, tudo que sai de Deus é criação. E o que sai de Deus? A sua palavra. O princípio. A primeira coisa que sai de Deus é Jesus. É o verbo. É a palavra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam o que é redenção. Então entenda isso, gente. O que é que sai de Deus? Palavra. O que está fora de Deus, o que transcende a Deus, ele sai a partir da palavra, porque a palavra é o princípio da criação. Ela é o começo da criação. E ela é usado para destacar, então, um marco. Os estudiosos entendem que este é o início da matéria. O ateu diz, por exemplo, que Deus não existe e que as coisas foram criadas de coisas. Mas já parou a pensar que as coisas criadas de coisas, elas precisam ter outras coisas para serem criadas? Nada é criada do nada. E tudo tem um começo. Então a Terra existe, mas antes da Terra, foi o Big Bang. Mas para um Big Bang acontecer, precisava de matéria física. Para uma explosão acontecer, precisa de elementos físicos, não? Esses elementos físicos surgiram de onde? Mas isso surgiu de uma molécula. Mas essa molécula surgiu de onde? Não existem moléculas eternas. Algo precisa dar vida à matéria, porque não existe matéria eterna. Não há nenhuma comprovação científica até hoje de que as coisas existentes são eternas. Elas têm durabilidade. Por isso, tudo que você vai ver, cai um meteoro, fala, esse aqui é um meteoro que veio não sei de onde. Eu não sei como é que esses cientistas conseguem descobrir isso, mas eles descobrem. E tem não sei quantos milhões de anos. Como é que esse meteorito aqui, caiu aqui, tem milhões de anos? Eles sabem. Mas se tem milhões de anos é porque teve um início. Surgiu de algo. Sempre algo surge de algo. Nada não pode criar alguma coisa. Nada não cria nada, a não ser que haja uma intervenção sobrenatural. E foi exatamente isso que aconteceu. Houve um princípio. O princípio deu vida ao que não existia, trouxe à existência o que não havia. Então o início da matéria acontece a partir de um começo, e esse começo é palavra de Deus. Próximo slide. Então, qual é o marco do princípio? No princípio, criou Deus. O marco do princípio é a criação. O que marca um princípio? A primeira coisa criada. A partir do momento em que aquilo foi gerado, que aquilo foi criado, que aquilo foi formado,
então passa-se a existência, e aí o começo, o start. Então a palavra bará, literalmente, dá a ideia de organização. Literalmente a ideia é de organização do caos existente. Biblicamente falando, tudo aquilo que vai sendo criado está sendo ordenado. Veja, a ausência da criação é desordem. Criação é ordem. É por isso que não pode existir uma criação ao acaso, porque acaso é desordem. Tudo tem ordem. Quando eu fui criado dentro de uma ordem. Quando você foi criado dentro de uma ordem. A terra, quando foi criada, ela foi criada dentro de uma ordem, porque criação tem a ver com ordem, com organização. Toda a criação significa organização. Falta de criação é desordem, é caos, é vazio, é não existência. Próximo slide. Então, como que funciona a ordem? Como que funciona a criação? A criação é intermediada pela sabedoria de Deus, segundo Provérbios. Abra sua Bíblia, Provérbios 3,19. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a criação, sobre a sabedoria. Provérbios 3,19 diz assim: o Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então Deus faz com sabedoria. Agora, quem ou o que é a sabedoria de Deus? Sabedoria não é o entendimento, não é o conhecimento. A sabedoria na Bíblia é uma pessoa. Provérbios capítulo 8 nos diz o seguinte, verso 22: o Senhor me possuía no início da sua obra. É a sabedoria falando de si mesma. Antes das suas obras mais antigas. Antes das obras mais antigas, o Senhor me possuía no início da sua obra. A sabedoria está dizendo que ela é a formadora de todas as coisas, porque a sabedoria era possuída pelo próprio Senhor. A sabedoria era propriedade de Deus, a sabedoria estava ligada a Deus. Vocês estão entendendo aqui o que a Bíblia está ensinando sobre sabedoria? Sabedoria não é um conhecimento, sabedoria é uma pessoa. Sabedoria estava em Deus desde a criação. E a sabedoria fala, porque ela está falando a respeito de si mesma aqui. Ela diz no verso 23, a respeito dela mesma: fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Então a sabedoria, ela não foi criada, a sabedoria é eterna, ela existe. Portanto, a sabedoria é uma pessoa, e não apenas a Bíblia fala sobre isso. Aliás, os filósofos gregos já falavam sobre isso, aliás, quem dá a ideia de um logos eterno, de uma sabedoria, logos, Heráclito dá essa ideia, e depois você vai ter os estoicos falando sobre isso. Mas olha só, o logos é o Deus falou a sua palavra. A ideia do logos, ela nasce lá atrás,
Começando com Heráclito, os estoicos, depois João vai falar sobre isso. E João, no capítulo 1, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo, o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Essa ideia do Logos expressa por João não foi uma ideia só do João, mas a revelação foi de João. A revelação de que o Logos é o próprio Deus. Mas João vai além, ele vai dizer o seguinte: o Logos não é apenas Deus. O Logos estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Logos, e sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Portanto, a ideia bíblica de Logos é sabedoria. O que é o Logos? O Logos é a sabedoria. E a sabedoria é eterna como o Logos é eterno. A sabedoria e o Logos residem na mesma pessoa. Portanto, se o Logos é eterno, e a Bíblia diz que o Logos é uma pessoa, também sabedoria é eterna, e sabedoria também é uma pessoa. E, portanto, estamos falando da mesma pessoa, Jesus Cristo, porque Ele é o princípio. Vocês estão entendendo? Como que Deus organiza a criação? Ele organiza a criação pela sua palavra, e a Bíblia o tempo inteiro está se convergindo à palavra. Ela está anunciando a palavra. Então, Logos, o Deus falou a sua palavra, trazendo assim tudo à existência. Subentende-se que o Criador é o Logos, ou o mediador da criação é o Logos. Tudo veio à existência pelo Logos. Próximo slide. Então a sabedoria é o Logos. João explora esse tema usando o conceito de Logos. Conceito que foi iniciado em Heráclito, como eu falei para vocês. Temas favoritos dos estoicos. Filo também personificou o Logos. Próximo slide. Criação pelo Logos. Então a Bíblia fala, Deus criou, no princípio criou Deus, Bará, no hebraico, acontece pelo Logos. Deus então vai usar a sua palavra para a criação. A ordem existe pela palavra. Eu lembro que eu disse a vocês, a ausência da criação é o quê? Desordem. Repita comigo, a ausência da criação é desordem. Isso, ficou bem desorganizado, mas vamos lá de novo. A ausência da criação é desordem. Isso. E o que é ordem? A ordem é a existência das coisas pela palavra, ou seja, a criação. E as coisas foram criadas pela palavra. O verbo é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Deus criou pela palavra os céus e a terra. Quando a Bíblia fala de céus e terra, a Bíblia está dizendo que Jesus, Ele é então o Criador das coisas celestiais e também o Criador das coisas terrenas. Céus e terra estão criados em Jesus Cristo. Que céus são esses que estão criados em Jesus? A gente vai ver isso. Próximo slide. Então, olha só. Deus criou os céus. O termo é plural. Shamaim. Que significa ser sublime. A palavra singular de céus é céu. A palavra céu no singular é shamé, que significa ser sublime. Então, o que é o céu? Céu não é um lugarzinho de um trono lá em cima, onde a gente, quando morrer, vai ter asinhas e vai pular de nuvenzinha em nuvenzinha ao redor do trono. Não é assim, gente. Céu é um ambiente, céu é uma atmosfera da glória de Deus, é a Shekhinah, porque Shekhinah é presença de Deus. E onde está o céu? O céu está onde Deus está.
Ah, mas Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Sim, Ele está em todos os lugares com juízo, com justiça. Mas existe o ambiente da presença de Deus, e Deus não habita em pecado. Existe lugar onde Deus não habita, Ele está, porque Ele é Deus, mas Ele não habita. Não é a sua casa, não é o seu lugar de descanso, não é o seu lugar de prazer. O lugar de prazer de Deus é a sua Sheriná. Deus habita na sua Sheriná. Ponto. Acabou. Esse é o céu. Certo? Então, segundo o conceito judaico, e a pessoa fala, porque Paulo disse que viu um homem, conheceu um homem que foi até o terceiro céu. Então só existem 3 céus. Não, não existem 3 céus. Paulo era um rabino, ele tinha conhecimento judaico. E o conhecimento judaico de Paulo entendia que existiam 7 céus. Então, por isso, você vai ter um entendimento de 7 céus. Ou seja, por que 7 céus? Porque existe o 7º céu, que a Bíblia vai chamar de céu dos céus, que é o lugar perfeito, porque 7 é número de perfeição na Bíblia. Esse céu dos céus significa o lugar da plenitude sublime. Então, os céus, cada céu é um ser sublime. Agora preste atenção nisso. O que é um ser sublime? É perfeito. Cada céu é um ambiente de perfeição. O que é algo perfeito? Eu vou explicar para vocês. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai olharam para mim e falaram assim, é perfeito. E o que? olha a carinha de incredulidade dos irmãos, mas de fato, são perfeitos. Para Deus, né? Mas o que é ser perfeito? É um ser de acordo com o que foi planejado. Nós estamos falando de uma ordem. Quando você vai fazer algo e você fala assim, nossa, ficou perfeito, você está falando, ficou exatamente como eu planejei que fosse. Então, o que é o céu? É o ambiente da ordem. Presta atenção. Se nós estamos falando de criação, onde que o céu deve habitar? Na ordem. Porque é o lugar da presença de Deus. Então, tudo que Deus cria traz ordem pela palavra. Céu é o lugar da perfeição. É a plenitude da perfeição, o 7º céu, né? A raiz da palavra céu é Shin. E a palavra Shin significa honra, autoridade, caráter. Portanto, o céu é o lugar da autoridade de Deus, onde o seu caráter é revelado. Vocês estão entendendo? Uma vez que o céu é o lugar da autoridade de Deus, quando a igreja se reúne para revelar o caráter de Deus, e quando ela reconhece o senhorio de Jesus, o que a igreja está manifestando? Céu. Céu não é lugar onde você, eu vi uma fumaça, o céu é um lugar de fumaça, a gente viu a fumaça na igreja, era o céu descendo. Não, o céu não desce assim, irmãos. Céus é onde a autoridade de Deus é reconhecida, onde a sua glória repousa pela perfeição, onde o nosso coração se inclina para a vontade de Deus, onde há o reconhecimento da sua autoridade e do seu caráter. Quando o nosso coração se converte ao Senhor e se entrega ao Senhor e se rende ao Senhor, nós estamos buscando muitas vezes
sensacionalismos, nós estamos buscando muitas vezes emoções, contatos, misticismos, mas a palavra de Deus revela algo muito maior do que isso, porque a glória de Deus não é um momento, a glória de Deus não é uma situação, a glória de Deus não é um movimento, a glória de Deus é permanente em corações daqueles que se rendem. Por isso que a Bíblia vai dizer que um coração contrito Deus não despreza, porque um coração quebrantado é o ambiente da presença de Deus. Então, irmãos, Shin é a raiz de Chamé, que é a raiz de Chamaim. É o ambiente da autoridade, da honra e do caráter de Deus. Próximo slide. Então, céus no Logos. A palavra fundamenta os céus. Os céus existem por causa da palavra, não o contrário. É a palavra que dá sustentação aos céus. É a palavra que traz a autoridade de Deus. E não a autoridade de Deus que traz a palavra. Como a palavra não foi criada, a palavra é eterna, a autoridade, Deus é conhecido pela sua autoridade, pela sua palavra. A palavra sustenta a autoridade. A palavra sustenta o caráter, porque a palavra é Deus. Então ela concede, estabelece a autoridade celestial e também todo o ambiente da criação. Próximo slide. Deus criou a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. No versículo 2 vai dizer, a terra porém, ou seja, agora a preocupação de Moisés ao falar sobre a criação, é escrever sobre a terra, é fazer a gente entender a importância ou a influência do princípio na terra. E aí ele vai dizer, a terra porém estava sem forma e vazia. A terra não foi criada sem forma e vazia. A terra ficou. A terra se tornou sem forma e vazia. Ah, mas a minha Bíblia está dizendo a terra era. Era, mas não é a tradução melhor para o hebraico. No hebraico a palavra é tornou-se. Num momento da história eterna, a terra sofre uma deformação. Ela fica sem forma e ela fica vazia. A terra sem forma e vazia no hebraico é tohu vovohu, que significa caos pleno. Ou seja, Deus cria os céus e a terra, entra a desordem, preste atenção, Deus cria os céus e a terra, entra a desordem, o caos, e com o caos você tem a desconjunção da criação, ou seja, foi tudo desconfigurado. É isso que está escrito em Gênesis. E o que é esse caos? O caos é a ausência da palavra. Onde não há palavra de Deus, há caos. Irmãos, isso é fabuloso. Porque isso aqui não é apenas uma teoria, isso aqui serve para o nosso dia a dia. Escuta uma coisa, onde é que há caos na sua vida? Você sabe como que você resolve os caos da sua vida? Palavra de Deus. Porque a palavra, ela tem o poder de trazer ordem onde está o caos. Onde há caos. E aqui nós podemos observar que a terra ficou sem forma e vazia, um caos pleno, a ausência da palavra. E eu vou mostrar para vocês que isso não é uma invenção da minha cabeça. Próximo slide.
Preste atenção. Tohu vevohu, também usada para deserto ou ausência de caminho. Abra sua Bíblia no Salmo 107, verso 40. Vamos ler esse salmo aqui, só para a gente entender. Salmo 107. Versículo 40. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. A Bíblia vai dizer que é a ausência do caminho, onde não há caminho. Também no Salmo do Deuteronômio 32:10, vai chamar o caos de deserto. Olha só, a Bíblia está dizendo que o caos porque a mesma palavra hebraica é deserto. Então o que é o deserto? É o caos, é o tohu, estava sem forma. Sem forma, essa palavra sem forma e vazia, ela é apresentada na Bíblia também aqui. A Bíblia está dizendo, olha, como estava sem forma. O que é sem forma? É a mesma expressão para deserto, sem forma. A ausência de caminho é sem forma. A gente não sabe para onde vai, estamos sem forma. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, estou sem forma. Eu não tenho projeto de vida, estou sem forma. Estou sem esperança, estou sem forma. E aí a Bíblia também vai dizer que para se referir aos julgamentos de Deus, sem forma, também para se referir aos julgamentos de Deus, em que a ordem é transformada em caos ou desperdício. Olha lá o que a Bíblia fala. Isaías 24:10, vamos lá. A cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Na minha Bíblia está descrito fechadas. Tohu, ou seja, estão vazias, sem forma e vazia. Você tem essa expressão aqui. Jeremias 4:23, vamos lá. Outra expressão aqui, também de Gênesis, sem forma e vazia. No hebraico, a mesma palavra. Jeremias 4:23. Olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Então observem, a Bíblia traz essas expressões sem forma e vazia em outros textos, não no português, como a gente viu aqui, por exemplo, Isaías, mas no hebraico é a mesma palavra, só que traduzida aqui, colocada aqui como uma forma de sinônima, deserto, ausência de caminho, Nós temos aqui como um ato de justiça, de julgamento de Deus. Então nós temos a ordem transformada em caos. Caos é desperdício. O que é um desperdício? É lixo. Desperdício é aquilo que nós jogamos fora. É aquilo que não serve para mais nada. A Bíblia diz que nós nos tornamos inúteis quando pecamos, porque nós fomos deformados. E nós nos tornamos um desperdício. Deus não precisa mais do homem, porque o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Deus não criou o homem para ser assim. Só que ao invés de Deus nos jogar fora, que deveria ter feito isso, Deus decidiu restaurar o homem. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que fora de Deus, a gente não tem sentido de existência. A gente está em caos. Próximo slide. Já estou acabando. Então vamos ver a diferença aqui, preste atenção, caos e palavra. Olha só que coisa interessante. A palavra Bamidbar, que é um livro, inclusive, da Bíblia, que é o livro de Números. No hebraico, o livro de Números é chamado de Bamidbar. Essa palavra Bamidbar significa no deserto. Essa palavra no deserto, a sua raiz é Midbar. Midbar significa boca. Veja só, a minha boca ela pode ser um deserto. A minha boca pode gerar um deserto. Tudo depende do que sai da minha boca.
Aí você tem agora a raiz da palavra midbar, boca, que significa dabar. A raiz de midbar é dabar, que significa palavra. Então, pela palavra, eu posso gerar vida, ou eu posso gerar o quê? Morte. Eu posso gerar bênção, eu posso gerar maldição. Tiago vai falar sobre isso. Então eu tenho aqui a minha boca, a minha palavra no poder, o poder de vida ou morte. Por que funciona assim? Porque Deus criou todas as coisas pela sua palavra. A ausência da palavra é o quê? Deserto, sem forma e vazia, é caos. Por isso, onde não há palavra de Deus, há caos. Por que o mundo está em caos? Porque a palavra de Deus está parando de ser lida, crida, entendida. A ausência da palavra de Deus gera caos. Mas onde a palavra de Deus entra, tem mudança, tem quebrantamento, tem transformação, tem restauração, tem arrependimento, tem vida, tem cura, tem renovo, tem poder, tem graça, tem unção, porque é palavra de Deus. O deserto é a ausência da palavra na boca. Próximo slide. E eu quero concluir, esse é o último slide, lendo com vocês Mateus 4,4, que já está aí. Vamos ler juntos na tela? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos de novo? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se a palavra de Deus, irmãos, fala, está falado. Por isso eu quero que você entenda uma coisa. Tem muita gente correndo atrás de muita coisa por aí. Estão atrás de profetas que revelem que dia você nasceu e o seu CPF e o que aconteceu na sua vida. Mas o que transforma você não é isso. O que transforma a nossa vida é a palavra de Deus no nosso coração. É a palavra de Deus vivida em nós. É a palavra de Deus sendo revelada em nossas vidas. É isso, irmãos. É palavra em nós. É palavra em nós. E precisamos de uma geração que não abra mão da palavra. Porque é por ela que vivemos. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Fora isso, irmãos, é morte, tudo é morte, tudo é morte. Nós estamos vivendo numa geração em que as pessoas estão atrás de muito movimento, muitas coisas, muita revelação, mas não estão abrindo a Bíblia, não estão ensinando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que é caos. Mas quando a palavra de Deus é aberta, quando a palavra de Deus é lida, o caos é transformado em ordem. E é pela palavra que a ordem se estabelece. Só tem uma forma do homem mudar, é a palavra ser anunciada. Por isso Jesus fala: vão, preguem a palavra, o evangelho a toda criatura. Gênesis 1, a redenção já foi anunciada lá. Deus já estava falando. Eu quero que vocês entendam porque o caos... Vem cá, fora isso, eu pergunto a você, o que muda na nossa vida? A gente saber que existia um caos antes da criação, que a terra estava sem forma e vazia antes. Qual a diferença? O que isso muda? Se Deus falasse, a terra era uma bolotinha, pequenininha, qual a diferença? O que isso muda? Porque Deus já estava preocupado em revelar a redenção ali. Porque Deus sabia que o caos não era apenas em Gênesis, mas existe caos nos nossos dias, quando o pecado ainda impera.
E só tem uma forma da gente vencer pecado, caos, é a palavra de Deus. Por isso, o Filho de Deus veio para desfazer o caos, toda a obra do diabo. Vocês entenderam? Paro aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?